Na primavera de 1284, a cidade de Hamley parecia viver dias comuns. As ruas estreitas estavam cheias de comerciantes. Crianças corriam pelas praças e os sinos das igrejas marcavam o ritmo da vida cotidiana. Ninguém imaginava que aquele ano ficaria marcado para sempre na história da cidade. Tudo começou com a chegada de um estranho. Ele apareceu, sem aviso, vindo de uma estrada que cortava as montanhas. Não era conhecido por ninguém, não tinha família na região, não carregava brasões, documentos ou sinais que pertencia a alguma cidade próxima. O que chamava a atenção era sua roupa incomum, colorida e elegante demais para um viajante comum. Mas o detalhe mais curioso era a flauta presa ao seu cinto. Durante alguns dias, o homem foi visto caminhando pelas ruas, observando os moradores em silêncio. Havia algo nele que despertava curiosidade e desconforto ao mesmo tempo. Alguns diziam que seus olhos pareciam sempre atentos, como se enxergasse muito mais do que mostrava. Naquela época, Hamley enfrentava um problema crescente. Ratos infestavam a cidade, destruindo tudo. Os moradores tentavam combater de todas as formas possíveis, mas quanto mais lutavam, mais os animais pareciam surgir. Foi então que o estranho fez uma proposta. Ele prometeu livrar Hamley dos ratos, e em troca queria apenas uma recompensa justa. Sem muitas opções, os líderes aceitaram. Na manhã seguinte, o homem caminhou até a praça principal. Diante dos olhos dos curiosos dos moradores, levou a flauta aos lábios e começou a tocar. A melodia era diferente de qualquer música já ouvida na cidade. Não era alegre e não era triste, era simplesmente impossível ignorá-la. Dos porões começaram a surgir os ratos, depois dos becos, celeiros, telhados, das margens dos rios, centenas deles, depois milhares. Os moradores observavam assustados, enquanto os animais seguiam o flautista pelas ruas sem demonstrar qualquer resistência. A procissão atravessou a cidade enquanto o músico caminhava tranquilamente. Os ratos o acompanhavam, e quando chegou ao rio que corria à próxima cidade, os animais avançaram na água sem hesitar e desapareceram completamente. Naquela mesma noite, Hamley se livrou da infestação de ratos. Os moradores comemoraram, mas a alegria durou pouco. Quando o flautista retornou para receber a sua recompensa, encontrou as portas fechadas e as promessas quebradas. Os líderes se recusaram a pagar. Alguns afirmaram que o valor era alto demais. Outros diziam que ninguém merecia tanto dinheiro por tocar apenas uma música. O estranho ouviu tudo em silêncio e então foi embora. Mas antes de desaparecer pela entrada, lançou um último olhar para a cidade, um olhar que muitos jamais esqueceriam. Meses se passaram. A história parecia encerrada, até que chegou o dia 26 de junho. Era uma manhã tranquila. Os adultos estavam ocupados com seus trabalhos. As ruas estavam mais vazias do que o normal. Foi então que o estranho retornou. Mas dessa vez havia algo diferente. Suas roupas eram mais escuras, seu rosto parecia mais sério, e a sua flauta estava novamente em suas mãos. Ele começou a tocar a mesma música, ou talvez outra, ninguém souber dizer. O que se sabe é que as crianças começaram a surgir. Primeiro algumas, depois dezenas, depois centenas. Meninos e meninas deixavam as suas casas sorrindo, abandonando seus brinquedos, interrompendo brincadeiras, e seguiam o flautista, como se a música estivesse chamando apenas elas. A procissão atravessou as ruas da cidade, passou pela praça, cruzou os portões e seguiu em direção às colinas.
poucos adultos perceberam o que estava acontecendo. E quando finalmente notaram, já era tarde. O grupo havia desaparecido no horizonte. Os moradores correram para procurá-las, vasculharam florestas, exploraram cavernas, trilhas, chamaram pelo nome das crianças, mas ninguém respondia. Nenhuma delas foi encontrada. Dias viraram semanas, depois meses, depois anos. As crianças nunca mais voltaram. O tempo passou, as gerações mudaram, mas a cidade jamais esqueceu. A história começa a circular. Alguns dizem que as montanhas haviam se aberto para receber um grupo. Outros acreditam que o flautista conduziu as crianças para uma terra distante. Havia quem afirmasse que ele não era humano, mas uma criatura mítica. Mas nenhuma dessa história conseguiu explicar o desaparecimento. Séculos depois, estudiosos encontraram registros antigos mencionando o evento. Registros que falam sobre crianças desaparecidas, sobre uma tragédia, sobre um dia que marcou Hamlin para sempre. O mais curioso de tudo, alguns desses documentos nem sequer mencionavam ratos, como se o desaparecimento das crianças fosse o verdadeiro acontecimento, e a história dos ratos tivesse sido acrescentada muito tempo depois. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele dia distante de 26 de julho de 1284. Talvez tenha sido uma humilhação, talvez um acidente esquecido pela história, talvez algo que nunca será completamente compreendido. Mas em Hamlin, quando a noite cai sobre as ruas antigas, o vento percorre as colinas ao redor da cidade. E ainda existe quem diga que consegue ouvir uma melodia distante, suave, quase imperceptível, como o eco de uma flauta tocando ao longe, e por um instante parece que aquela velha lenda nunca terminou.